Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Eridianópolis, hoje celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Por que será que Nossa Senhora foi assunta ao céu? O corpo imaculado de Nossa Senhora não deveria de ficar no cemitério à mercê dos vermes, como acontece com o corpo de nós pecadores, após a nossa morte. Nossa Senhora é santa, seu corpo foi à casa de Jesus Cristo por 9 meses de gestação. Por isso foi levado ao céu pelos anjos. E pelo fato dela ser mãe do Rei do Universo, ela é a rainha do céu e da terra. Deus revela isso a João, o evangelista, em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus também revela a João a presença do demônio que atrapalha seus planos. Nos versículos 3 e 4 do livro do Apocalipse, capítulo 12. O dragão, avermelhado como fogo, parou diante da mulher que estava grávida, pronto para devorar o filho dessa mulher. Ou seja, o demônio, ele desde o início quer destruir tudo que Deus faz. Em Gênesis capítulo 3, ele seduziu a mulher Eva para desobedecer a Deus. E ele conseguiu. Por isso Adão e Eva trouxeram ao mundo o pecado da iniquidade. Significa querer ser igual a Deus. Quando ele diz para Eva: quer dizer que vocês não podem comer dos frutos de nenhuma árvore aqui do paraíso? Eva responde: não, das outras nós podemos, só dessa daqui que não podemos. Aí ele diz: sabe por que Deus não quer que você come desse fruto? Porque vocês vão ser igual a Deus, igual a Ele. Vocês vão ter o mesmo conhecimento de Deus, serão deuses. Eva queria ser deusa, ser como Deus, por isso ela come do fruto. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Miguel e seus anjos derrotaram o demônio e seus anjos, para deixar claro que ninguém é como Deus. Nossa Senhora, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, rainha do céu e da terra, no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, ela mostra que é a serva de Deus, que ninguém pode ser como Deus, quando ela diz ao anjo Gabriel, no primeiro capítulo de Lucas, versículo 1 em diante: eis a serva do Senhor. E depois no versículo 4 do primeiro capítulo de Lucas: a minha alma engrandece o Senhor. Ou seja, não engrandece ela mesma, porque ninguém é como Deus. Engrandece somente Deus a alma humana. Meus irmãos e minhas irmãs, o maligno não desiste nunca em sempre destruir o plano de Deus. Ele tentou Jesus quando estava rezando e jejuando no deserto, antes de começar a sua vida pública. E também no Jardim das Oliveiras, quando Jesus estava em agonia para salvar o mundo.
o maligno, ele não admite que é um derrotado. Mesmo depois de Cristo vencer a morte, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo pecado de Adão e Eva, todos nós passamos pela morte do corpo. Mas pela vitória de Cristo sobre a cruz, todos nós seremos vivificados para a eternidade. Mas o maligno, como não admite que é um derrotado, vai estar sempre fazendo de tudo para nós abandonarmos a fé em Jesus, que é o nosso único Rei, para que nós, além de passarmos pela morte do corpo, que ele conseguiu pela desobediência de Eva, passemos também para a morte da alma para Deus, que ela morra para Deus nesse mundo e não consiga a vida eterna no céu. Por que que o demônio faz isto? Meus irmãos e minhas irmãs, pelo simples prazer diabólico que ele tem em destruir todo o amor de Deus para com o ser humano, criado a única criatura, imagem e semelhança dele. E para também destruir o amor de nós para com Deus, o nosso único Senhor e Criador. No maligno, meus irmãos e minhas irmãs, só existe ódio. Por isso, todas essas coisas que acontecem na terra, para desviar a nossa atenção de Deus e de seus mandamentos, é obra do maligno. Roubar, matar, adulterar, cobiçar, caluniar, perverter sexualmente, difamar. Ele quer dominar o ser humano. Meus irmãos e minhas irmãs, há pouco tempo a humanidade de todo o mundo ficou refém dos poderes de governantes que controlaram se nós podíamos rezar ou não, e como deveríamos de rezar, sem ao menos ouvir ou consultar os líderes religiosos que estão à frente do povo há anos, estabelecendo medidas sanitárias absurdas para as igrejas, colocando medo, apavorando todos de se encontrarem para buscar forças no único que pode nos consolar e orientar, Deus. Até hoje existem pessoas traumatizadas em ir à igreja, conversar com Deus. Qualquer gripe, já tem medo de rezar com pessoas perto. Ou usam máscara, ou não vão à igreja então, se estiverem gripadas. Por isso, para mim, a máscara é considerada a focinheira do demônio. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Jesus não vier uma segunda vez, como prometeu, o mundo sempre estará à mercê do maligno. Ele continua usando dos governos tiranos para legalizar o aborto, a mudança de sexo das crianças, a bênção de casais homoafetivos, a legalização das drogas,
a busca por denominações não cristãs que evocam entidades espirituais como Exu e outras coisas em centros de tratamento de saúde humana. Infelizmente, até mesmo autoridades que se dizem religiosas simpatizam com isso, ou fazem vista grossa, ou estão de acordo. Como alguém que deseja o céu para todos, como amigo, oriento essas autoridades, como simples servos de Deus miserável que aqui está, a se converterem, buscarem uma boa confissão, redirecionarem a sua vida a Cristo, enquanto é tempo, porque senão perderão as suas almas para o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, e nós que acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia, Ele como o único Rei do universo, o que nós devemos de fazer? Devemos seguir o exemplo dos milhares de milhões do exército de mártires, confessores, virgens e tantos outros santos e santas que venceram o maligno quando estavam ainda nesse mundo. A palavra é resistir. Resistir, resistir e sempre resistir. Aqueles que querem seguir a Cristo, peço que repitam comigo algumas palavras diante do altar de Deus, na casa de Deus. Agora, aqueles que querem continuar seguindo o demônio e suas obras por autoridades infames deste mundo, por favor, não repitam, fiquem em silêncio no banco onde está sentado. Repitam comigo aqueles que querem seguir a Cristo. Vou resistir ao maligno. Ninguém como Deus. Viva Cristo Rei e Nossa Senhora Rainha.